Fala galera, aqui é o professor Fabrício para mais um vídeo da série de vídeos de geometria espacial, dando seguimento aí no nosso conteúdo. Então nesse vídeo eu trago prismas, né? Tipos especiais de prismas. A gente viu poliedros, né? Aí depois os prismas, numa modo geral. Agora eu trago dois principais tipos de prismas: os paralelepípedos e os cubos, tá bom? Bom, então o que é um paralelepípedo retângulo, tá? Um paralelepípedo retângulo, ele tem as 6 faces retangulares, ou seja, possui as mesmas características de um prisma de base retangular, e são inúmeros os objetos que têm sua forma: um tijolo, uma caixa de sapato, um livro, né? Um prédio. Então tem muita coisa aí na nossa vida que tem a forma de um paralelepípedo retângulo, tá? Só para ilustrar, essa caixinha aqui, ó, de band-aid, né? Ela tem a forma de um paralelepípedo retângulo, certo? Então, as dimensões de um paralelepípedo retângulo são chamadas comprimento, largura e altura. E suas medidas são indicadas pelas letras A, B e C, respectivamente. Então isso é só uma convenção, tá, gente? Não é que vai ser sempre assim, é só foi convencionado isso, tá? Bom, então tá aqui o nosso paralelepípedo retângulo, né? Nosso sólido. E aí a gente pode calcular as mesmas coisas que a gente calcula lá nos prismas, só que aqui tem algumas regularidades, então existe uma outra maneira de calcular, mas nada que não seja parecido lá com os prismas de base retangular, certo? Então vamos lá. Área da base. O que é a base? A base é um retângulo, então é base vezes altura, no caso, né? A vezes B, tá? Área lateral. Bom, o que é a área lateral? É a soma de todas as laterais, né? Então eu vou ter duas laterais iguais, que no caso são... aqui tá falando A vezes C, né? Então é A vezes C, que é a frente e o fundo, né? As duas iguais. E as duas laterais, que é 2 vezes B vezes C. Então eu tenho duas frentes e duas laterais, que tá aqui, ó, tá? Então é a soma dessas duas a duas. Área total. Lá do prisma de base retangular, a gente tinha como área total 2 vezes a área da base mais a área lateral, né? Também a mesma coisa, só que de uma outra maneira, certo? O que eu estou calculando? A área de uma face, que no caso é a base, né? Mais a área de outra face, que é uma lateral. Quer dizer, essa é a frente, né? Frente aqui, A vezes C. E mais a lateral, né? B vezes C. Como eu tenho duas de cada, então é só fazer isso tudo vezes 2, tá bom? O volume, gente, volume. Volume é o produto das 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura, tá? E a diagonal, no caso, essa distância que vai lá do vértice de cima até lá o vértice de baixo, né? A diagonal do nosso sólido. Ela é a raiz quadrada, a soma dos quadrados das dimensões, no caso, né? Comprimento ao quadrado, mais largura ao quadrado, mais altura ao quadrado, tira a raiz quadrada de tudo. Tá bom? Essas são as fórmulas que a gente vai utilizar, então, no estudo dos paralelepípedos retângulos, tá bom? Bom, aqui eu trago um exemplinho, então. Calcule a área da base, área lateral, área total, volume e diagonal de um paralelepípedo retângulo de dimensões 5, 3 e 4. Vamos lá então, do começo. Área da base. A área da base é 5 vezes 3. Tá aqui a nossa base, ó, né? 5 vezes 3. A área da base é 15 centímetros quadrados. Beleza? Próximo. Área lateral. Bom, a área lateral é 2 vezes frente, né? Que é 5 vezes 4, mais 2 vezes 3 vezes 4, pois eu tenho duas frentes, aqui e aqui, e duas laterais. A área lateral é 2 vezes 20 mais 2 vezes 12. A área lateral é 40 mais 24. A área lateral é 64 centímetros quadrados.
Agora, a gente vai calcular a área total. A área total é 2 vezes uma base, uma frente e uma lateral. A área total é 2 vezes 15 mais 20 mais 12. A área total, 35 mais 12 dá 47. A área total é 94 centímetros quadrados. Agora, tá, se eu não lembrar disso, né, e quiser fazer por aquela fórmula do prisma, também dá, né? 2 vezes 15 dá 30, mais 64, 94, tá? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Volume. Seguimos com aqui, volume. Volume é 5 vezes 3 vezes 4. Volume 15 vezes 4, 60 centímetros cúbicos. Cuidado, volume é centímetro cúbico, né? E a diagonal vai ser a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A diagonal vai ser a raiz quadrada de 25 mais 9 mais 16. A diagonal vai ser a raiz quadrada de 50, simplificando 5 raiz de 2 centímetros. Tá bom? É isso, tá? Bem completinho aí. Bom, agora o cubo, né? Cubo, tá? O que é o cubo? O cubo tem 6 faces quadradas e, consequentemente, todas as arestas, os lados das faces, são congruentes, são iguais. Por isso que a gente pode chamar todo mundo de A. A de aresta, né? Bom, aqui eu trago um exemplo de um cubo, certo? Um cubo mágico, né? Então tá aí, ó. Todas as faces são quadrados, né? Todas as arestas são iguais. Tá? Então vamos lá. A área da base é A ao quadrado. O volume é A ao cubo, né? A área total é 6 vezes a área de uma das faces, né, no caso. Porque eu tenho 6 faces e todas elas são iguais, então é só pegar a área da base e multiplicar por 6. E a diagonal é a aresta raiz de 3, tá? Vamos lá, então. Calcular a área da base, área lateral, área total, volume diagonal de um cubo de aresta 4 centímetros. A área da base, então é 4 centímetros, é 4 ao quadrado. A área da base é 16 centímetros quadrados. A área lateral. Opa, esqueci de botar a área lateral aqui, né? A área lateral é 4 vezes, tá? A área de uma das faces, porque é a área de todas as laterais, né? Então a área lateral é 4 vezes 4 ao quadrado. A área lateral é 4 vezes 16. A área lateral é 64 centímetros quadrados. Área total, 6 vezes a aresta ao quadrado. A área total, 6 vezes 16. A área total é 96 centímetros quadrados. Volume, aresta ao cubo. Volume é 64 centímetros cúbicos. Cuidado, volume é sempre centímetros cúbicos. E a nossa diagonal vai ser 4 raiz de 3 centímetros. Certo? Beleza. Seguimos. Bom, agora eu trago alguns exemplos de como isso aparece, né, em questões aí, concursos e alguns vestibulares, tá bom? Bom, calcule a área total e o volume de um cubo cuja diagonal mede 5 raiz de 3. Então, o que a gente tem de informação? A gente sabe que a diagonal vale 5 raiz de 3. Tá, e como é a fórmula da diagonal? Bom, a fórmula da diagonal é a aresta raiz de 3. E a gente tem do problema que a nossa diagonal é
5 raiz de 3. Bom, então eu vou igualar esses dois. A raiz de 3 é igual a 5 raiz de 3. Isso corta, né? Então a nossa aresta vale 5. Muito importante. A aresta vale 5. Bom, agora eu vou calcular as coisas que estão pedindo. A área total, 6 vezes 5 ao quadrado. A área total é 6 vezes 25. A área total é 150 centímetros quadrados. E a área total, volume. O volume é 5 ao cubo. O volume é 125 centímetros cúbicos. Beleza? Fechou. 2. Um paralelepípedo possui dimensões 8, 8 e 27 centímetros. A aresta de um cubo que possui volume igual ao do paralelepípedo é em centímetros. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um paralelepípedo que tem essas dimensões. Eu tenho... eu quero saber qual é a medida da aresta do cubo que possui volume igual ao desse paralelepípedo, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular esse volume para depois jogar lá no meu cubo. Então, vamos calcular o volume do paralelepípedo. Volume do paralelepípedo, 8 vezes 8 vezes 27. O volume do paralelepípedo é 1.728 centímetros cúbicos. Eu faço 8 vezes 8 vezes 27, tá bom? A medida da aresta de um cubo que possui volume igual ao do paralelepípedo. Então, isso aqui também é volume do meu cubo, tá? Então, como é que a gente calcula o volume de cubo? A aresta ao cubo. Eu tenho um volume que vale 1.728. Então, eu vou igualar essas duas coisas. A aresta ao cubo é 1.728. A aresta é raiz cúbica de 1.728. A aresta é igual a 12 centímetros. Tá? Beleza? Letra D. Dica: se vocês têm dificuldade em tratar com raízes cúbicas e raízes quadradas maiores, sugiro que vocês deem uma olhada então na parte de radicais lá do 9º ano, tá? Procure na internet alguns vídeos aí. Se precisar alguma indicação, mande uma mensagem aí, tá bom? Vamos lá. Seguimos. Os recipientes das figuras têm a forma de paralelepípedos. O recipiente A contém água até a altura indicada, até 20 centímetros. Passando água para o recipiente B, então ele pega essa água aqui e joga no B, sem derramamento e até que este fique totalmente cheio, a água restante em A atingirá uma altura D. Bom, o que está acontecendo aqui? A gente tem que entender o que está acontecendo. Tem um certo volume de água que eu vou jogar aqui dentro desse outro recipiente e vai sobrar alguma coisa aqui. Então eu quero saber qual é a altura da água que sobrar aqui nesse recipiente, tá? Então vamos lá. Preciso calcular quanto é esse volume que está aqui para eu jogar lá dentro. Depois a gente vai aos poucos vendo o que acontece. Vamos lá. Então aqui é o recipiente A e aqui é o B, né? Vamos calcular o volume do A. O volume do A é 40 vezes 20 vezes 20. O volume do A é, olha só, todo mundo aqui, né? 40, 20, 20, né? Então faz assim, ó, dica, ó. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Quantos zeros tem ali? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fácil, fácil, tá? 16 centímetros cúbicos é o volume de água que tem aqui. Agora vamos ver quanto cabe aqui dentro. Pelo problema, a gente já sabe que o volume aqui é menor que 16 mil, porque diz que sobra alguma coisa aqui, né? Então, se sobra aqui, cabe menos de 16. Vamos ver, vamos certificar. O volume do B vai ser 25 vezes 20 vezes 30. O volume do B é, aqui, 25 vezes 20 é como se fosse 25 vezes 2,
que dá 50. Mais um zero dá 500. 500 vezes 30, 15 mil centímetros cúbicos. Menor do que aquele como eu tinha imaginado. Quanto que sobra, né? Eu tenho que fazer VA menos VB. Então, é 16 mil menos 15 mil. Isso sobra 1000. Então, 1000 é o quanto sobra em A, né? É o quanto sobra aqui, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver, olha só, eu vou usar a fórmula do volume, porque olha só, o volume é área da base vezes a altura, não é? Essa dimensão vezes essa vezes a altura. Então eu vou usar, quero saber qual é a altura que me dá um volume 1000. Então a área da base aqui é 40 vezes 20 vezes uma altura que eu não sei. Quero saber qual é a altura que me dá com esse volume de 1000. Então vamos lá, 1000 é igual a 800 vezes H. Porque 4 vezes 2, 8, né? Mais um zero. Mais dois zeros, perdão, dá 800, tá? Então, H é 1000 dividido por 800, corta os dois zeros, H é 1,25 centímetros. Resposta letra B de bola. Bacana essa, né? Bem elaboradinha, né? Tá? Beleza. Usando uma folha de latão, deseja-se construir um cubo com volume de 8 centímetros cúbicos. A área utilizada para isso será, no mínimo, bom, eu tenho uma folha de latão que eu quero construir um cubo com este volume. A área da folha, então aqui eu estou tratando de área, né? Que área é essa? Área total, porque eu quero envolver todo o meu cubo. Então é área total. Te dei um volume e estou pedindo área total. Bom, vamos lá. A gente sabe que volume de cubo é aresta ao cubo, né? E eu te dei um volume de 8. Então, vamos igualar isso. Aresta ao cubo é 8. Aresta é a raiz cúbica de 8. Aresta é 2 centímetros. Beleza. Agora, a gente vai calcular a área total com essa aresta. 6 vezes 2 ao quadrado. A área total é 6 vezes 4. A área total é 24 centímetros quadrados. Resposta, letra B. Fácil, fácil. Vamos lá. Seguimos. Esse é da FUVEST. 2 blocos de alumínio em forma de cubo, com arestas medindo 10 centímetros e 6 centímetros, são levados à fusão. O que é fusão? Derretimento. E em seguida, o alumínio líquido é moldado como um paralelepípedo reto de arestas 8, 8 e x centímetros. Determine o valor de x. Então, olha só. Eu te dei 2 cubos, fundi os dois, e essa massa líquida, esse alumínio líquido, eu boto numa forma que tem medidas 8, 8 e x centímetros. Quero saber qual é o valor desse x. Vamos lá. Então, o volume, vamos fazer assim, ó, o volume do primeiro cubo é 10 ao cubo, que é 1000 centímetros cúbicos. O volume do segundo cubo é 6 ao cubo, que é 216 centímetros cúbicos. Logo, no total, eu tenho 1.216 centímetros cúbicos. Esse é o volume de alumínio líquido que eu tenho. Bom, aí agora então eu vou utilizar a fórmula do volume ABC, né? Do volume do nosso paralelepípedo. Tanto faz, pode ser a área da base vezes a altura. Aqui, no caso, quando eu não sei quem é base e tal, eu utilizo uma dimensão vezes a outra, comprimento, largura e altura. Então vamos lá, volume. Nessas alturas nem importa o que é quem, né? Aqui. Então o volume eu sei é 1.216, é igual a 8 vezes x. 1.216 é igual a 64 vezes x. X é 1.216 dividido por 64. X é igual a 19
centímetros. Beleza? Resposta à letra C. Seis. O tanque de água abaixo tem as seguintes medidas: 2 metros de comprimento, 80 centímetros de largura, 50 centímetros de altura. Então, 2 metros, 80 centímetros e 50 centímetros. Uma torneira utilizada para encher o tanque tem a vazão de 20 litros de água por minuto. Ou seja, cai 20 litros de água ali dentro a cada minuto. Quanto tempo será utilizado para que se possa encher a metade desse tanque? Cuidado, é a metade do tanque. Bom, tem várias maneiras de resolver, né? Pode resolver o volume total e depois divide por 2. Pode dividir a altura por 2 aqui e aí calcular, só que aqui vai dar 25 centímetros. Daí dá um número quebrado. Para a gente calcular meio assim, de cabeça, como a gente diz, é melhor que eu vejo melhor calcular inteiro e depois dividir por 2, por causa da metade. Então vamos ver quanto é que cabe aqui dentro, o que tem de volume aqui dentro. Vamos lá. Volume é 2 vezes 80 centímetros é 0,8 metros. 50 centímetros é 0,5 metros. O volume aqui no caso, olha só. 2 vezes 0,5 é 1. 1 vezes 0,8, 0,8 metros cúbicos. Eu poderia fazer 2 vezes 0,8 é 1,6. 1,6 vezes 0,5 dá 0,8 também, na mesma, tá? É que 2 vezes meio dá 1, né? Aí fica fácil, tá? Bom, a gente sabe que 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, 0,8 metros cúbicos vai dar quantos litros? Bom, x é igual a 0,8 vezes 1000. X é igual a 800 litros. Então, esse cara aqui é 800 litros. Cabem aqui dentro 800 litros. Só que eu tenho uma torneira que pinga 20 litros de água por minuto. O que eu vou fazer? 800 dividido por 20. E isso vai me dar 40. 80 por 2, 40. 40 é o quê? 40 minutos. E aí tu vai lá e marca a letra D. Errou, galera. Por quê? Porque é a metade. Então, 40 minutos é o tanque cheio. E aí tu quer saber a metade. $20 minutos. Certo? Resposta letra A. Cuidado com o pega-ratão. Tá bom? 7. Bom, o que diz a questão 7? A vasilha 1 é cúbica. Essa aqui é a vasilha 1. Ó, e tem arestas de 10 centímetros. 10 centímetros. A vasilha 2 tem a forma de um bloco retangular, com dimensões de 10 centímetros, 20 centímetros e 40 centímetros. Certo? Enchendo a vasilha 1 de água e despejando na 2, que está vazia, esta terá sua capacidade ocupada em quantos por cento? Bom, essa é uma questão, então, que envolve os volumes e porcentagem, né? Beleza, vamos lá. Então, eu preciso saber quanto é o volume 1, né? O volume 1 é 10 ao cubo, que é 1000 centímetros cúbicos. Preciso saber qual é o volume 2. O volume 2 é 40 vezes 10 vezes 20. O volume 2 é 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 8.000 centímetros cúbicos. Então, olha só, é como se eu pegasse 1000 centímetros cúbicos e jogasse aqui dentro onde cabe 8.000 centímetros cúbicos. Quero saber
Qual é a capacidade, então, desses 1.000 em relação aos 8.000? Tá? Quanto representa 1.000 em 8.000? É fácil. É só pegar, fazer a divisão. 1.000 em 8.000. Isso vai dar 0,125 ou 12,5%. Uma parte em 8, né? 12,5%, tá? Sempre que tu quer comparar duas grandezas ou duas quantidades, é só dividir uma pela outra. É ver quanto cabe uma dentro da outra, tá bom? Feito. E por último, não menos importante, a questão 8. De um reservatório com formato de paralelepípedo, reto, retângulo, totalmente cheio, foram retirados 3 metros cúbicos de água. Após a retirada, o nível de água restante no reservatório ficou com altura igual a 1 metro, conforme mostra a figura. Desse modo, é correto afirmar que a medida da altura total do reservatório indicada por H na figura é, em metros, igual a... Bom, o que está dizendo? Está dizendo que eu tirei 3 metros cúbicos de água e sobrou um certo volume que dá 1 metro de altura. Eu quero saber qual é a altura original daqui. O que eu vou ter que fazer? Bom, vou calcular quanto é esse volume, vou somar ao volume de 3 metros, e aí vou calcular, através da área da base, vou calcular essa altura. Seguimos, vamos lá então. Então, o volume restante, eu vou chamar assim, 2,5 vezes 2 vezes 1. O volume restante é 2,5 vezes 2 é 5. 5 vezes 1, 5 metros cúbicos. Mais os 3 metros cúbicos de antes ficam 8 metros cúbicos. Isso é quanto cabe aqui dentro? 8 metros cúbicos, é o volume total. Então, vamos calcular o volume através do volume total, qual é a altura que a gente tinha inteira, a altura total. Então, volume, a gente calcula AB vezes C, né? Ou área da base vezes altura, né? Então, vamos lá. 8 é igual a 2,5 vezes 2 vezes a altura que a gente não sabe, né? Entendeu? Porque daí 8 é o total. Então, a altura aqui tem que ser a altura total. Então, 8 é igual a 5 vezes H. H é 8 dividido por 5. H é 1,6 metros. Certo? Se eu fizer 2,5 vezes 2 vezes 1,6, vai dar os 8 centímetros certinho. Resposta letra E. Bom, com isso a gente finaliza esse vídeo, né, sobre paralelepípedos e cubos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem mandar um comentário aí, mandar uma mensagem que a gente está providenciando, tá? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!